Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de resolução para revogar a prisão do deputado e presidente da ALED, Rodrigo Bacelar. Vamos ver imagens da Assembleia agora. Rodrigo Amorim, deputado e presidente interino ou em exercício da CCJ, abriu a sessão ao público e se manifestou a favor da soltura de Bacelar. Isso aconteceu por volta das 13h30 e a votação aprovou por 4-3 o projeto de resolução do deputado. Agora a decisão final caberá ao plenário da ALED, que está em votação neste momento. E dos 69 deputados, são necessários 38 votos sim para revogar a prisão. Relembrando que o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Federal por repassar informações sigilosas e teria orientado ao deputado TH Joias a destruir provas antes de uma operação da Polícia Federal. A cobertura completa da votação você acompanha ao longo da nossa programação. E olha só, a Polícia de São Paulo divulgou hoje o retrato dos dois criminosos que invadiram a Biblioteca Mário de Andrade no centro e roubaram 13 obras de arte. A identificação aconteceu com a ajuda de câmeras de vigilância, que flagraram a dupla andando com as obras roubadas pelas ruas da capital paulista. O programa da Prefeitura de São Paulo, que utiliza câmeras com reconhecimento facial, flagrou o momento em que os ladrões, que invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, caminharam pela rua João Adolfo, no centro histórico da capital, carregando algumas obras de arte nas mãos, neste domingo. Por volta das 20:11 da manhã, uma van azul parou na rua e dois homens desceram e seguiram na mesma direção. Pouco tempo depois, eles retornam para o veículo. Um deles, de camiseta clara, aparece retirando 2 telas da van e caminhando com elas pela calçada. O outro também sai depois com um papel nas mãos. O homem de camiseta clara deixou 3 telas encostadas no muro de uma calçada no cruzamento da rua João Adolfo com a Alfredo Gagliotti. Depois ele correu e atravessou a rua. Ainda não se sabe se outra pessoa retirou as obras do local e ou se os ladrões as pegaram novamente. Eles fugiram e as obras ainda não foram sido encontradas. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que foram levadas 8 gravuras de Henri Matisse e 5 gravuras de Cândido Portinari, da obra Menino de Engenho, e acrescentou que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente e que o local dispõe de equipe de vigilância, sistema de câmeras de segurança. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que 2 homens renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local. Em seguida, ambos seguiram até a cúpula de vidro, onde colocaram documentos e 8 quadros em uma sacola de lona e fugiram pela saída principal. Ainda conforme a secretaria, vigilantes correram para pedir ajuda a policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso foi registrado no 2º DP do Bom Retiro e está em investigação. Cândido Portinari foi um artista plástico brasileiro, considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo o que mais alcançou projeção internacional. E Henri Matisse foi pintor, escultor, desenhista e gravurista. Ele é considerado um dos maiores nomes da arte moderna, conhecido por liderar o fauvismo, um movimento que usava cores vibrantes e expressivas para criar obras sensoriais, explorando formas, luz e beleza. Olha, e esse assunto é destaque hoje em todo o noticiário. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista.
Nosso convidado é o José Lourenço de Santana, ele que é mestre em História Moderna pela UNB, que é a Universidade Federal de Brasília. Boa tarde, José Lourenço, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Olá, boa tarde. Então, primeiro eu queria lhe Prazer perguntar, estar aqui. O prazer é todo nosso, e eu queria agora a sua visão como especialista desse acontecido. Algum detalhe em especial te chamou a atenção nesse roubo? Bom, infelizmente, temos mais uma notícia de assalto e roubo de obras de arte aqui nestes últimos meses, né? Teve uma recentemente lá em Paris e agora esse aqui no Brasil, na Biblioteca Mário de Andrade. E o que me chamou a atenção é que desta vez foi de fato um assalto à mão armada, né? O que não é muito comum dentro desse tipo de roubo, né? Que geralmente, na verdade, se configura em furtos, mas dessa vez os assaltantes estavam armados, ao que me parece muito preparados e muito focados nas obras em que eles queriam roubar. Boa a sua observação, 13 obras foram levadas da exposição. Os criminosos, eles demonstraram que sabiam o que queriam. A escolha dessas obras não foi aleatória na sua avaliação? Eu acho que não foi nem um pouco aleatório, haja vista que havia mais de 100 obras ali expostas nesse dia, e eles foram nos autores que, de uma certa forma, têm uma relevância assim, de fama maior, que é o Henri Matisse, que é um pintor francês, um dos maiores aí do século XX, e o Cândido Portinari, que é um modernista super relevante aqui do Brasil. Então, me parece que foi algo realmente planejado para roubar essas gravuras. Correto. E a Polícia de São Paulo acionou hoje, né, a Polícia Federal e a Interpol para evitar que essas obras saiam do país. O exterior é um destino provável para esse tipo de roubo? Sem dúvidas. Em outros momentos que obras do Portinari foram roubadas, elas foram encontradas em leilões na Europa. Então, é um destino muito comum para essas obras, né, irem não apenas para a Europa, mas também para a Ásia. Portanto, essa atitude da Prefeitura de São Paulo em acionar a Interpol foi fundamental e foi feita de uma maneira extremamente rápida para evitar que essas obras saiam do território nacional. Correto. E você lembrou a repetição, infelizmente, né, desses casos. Lembrou o caso do Louvre em Paris e agora esse caso aqui em São Paulo, esse novo episódio. Mais uma vez, ele chama atenção para a fragilidade da segurança em museus e exposições de arte, especialmente essas com artistas renomados. Olha, acredito que é um problema muito mais amplo, um problema de segurança pública, um problema desse mercado que é alimentado aí, internacionalmente, né, um mercado paralelo de compra e venda de obras de arte. O museu, ao que me parece, né, e a biblioteca fizeram a proteção das obras por meio de seguros, e havia câmeras, havia vigilantes. Contudo, né, como eu mencionei há pouco, foi um roubo à mão armada, né? Então isso de fato foi um detalhe que alterou completamente toda a segurança ali e fragilizou bastante a segurança que havia no local. Realmente uma ação ousada. E agora, historicamente, né, pelo seu conhecimento, qual que é a probabilidade de uma obra, uma grande obra como essa que foi roubada ou essas que foram roubadas serem recuperadas? Olha, ainda é muito cedo para afirmar isso. Eu espero que essa agilidade aí em ter convocado a Interpol e também, né, o museu aí com câmeras e que já foram divulgados, já se tem aí a imagem dos assaltantes, possa, né, contribuir sobremaneira para que essas obras sejam recuperadas o quanto antes, porque elas têm um valor histórico enorme. Aí, as obras do Matisse, que compõem a obra Jazz,
e as obras do Cândido Portinari, que compõem aí o livro do José Lins do Rego, que são gravuras de valor inestimável. Com certeza esse é o nosso desejo também. E nós acabamos de conversar com o José Lourenço de Santana, ele que é mestre em História da Arte Moderna pela UNB. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, sempre acrescenta muito para o nosso telespectador. Muito obrigado. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora e lembrar que começa a valer nessa semana as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Entre as novidades estará a renovação automática para os bons motoristas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que o governo vai lançar o aplicativo CNH do Brasil, uma nova versão atualizada do que já existe a Carteira Digital de Trânsito já nesta terça-feira. De acordo com ele, as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação começam a valer ainda nesta semana. Entre as alterações estão o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. As mudanças passam a valer imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União, já que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, já aprovou as alterações no começo do mês. Com as novas regras, o conteúdo teórico de aulas teóricas fica disponível no aplicativo do governo, de graça, e não será mais exigida carga horária mínima. O aluno também vai poder usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo, com um instrutor ou em autoescola, e as provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e a coleta biométrica. Mas quem reprovar na primeira avaliação pode fazer o segundo teste de graça e não vai mais ter prazo para a conclusão do processo de habilitação, que hoje é de 1 ano. O ministro afirmou que o governo busca o barateamento da carteira de motorista para a população, a digitalização e a modernização do sistema. A estimativa é que as mudanças reduzam em até 80% o custo para que o cidadão se habilite para dirigir, que hoje pode chegar a R$ 5.000. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação e 30 milhões têm idade para tirar a carteira, mas não têm dinheiro para pagar. Bom, e agora é hora da gente fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta segunda-feira. E olha só, o desabamento de um sobrado no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, deixou vários feridos. Um jovem chegou a ficar 5 horas soterrado. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. A parte dos fundos de um sobrado desabou no fim da madrugada desta segunda-feira, no Catete, na zona sul do Rio. 16 pessoas foram retiradas dos escombros e a maioria com escoriações leves. O acidente foi na rua Tavares Bastos, por volta das 4h30 da manhã. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Major Fábio Contreiras, explicou que uma casa desabou em cima da outra. Ainda segundo o Major, a maioria das vítimas estavam debaixo de concreto, madeira e metais. Foi necessário cortar vários aços para chegar até elas. Um feirante de 21 anos ficou quase 5 horas soterrado. Ele foi o último a ser salvo e durante o longo resgate estava lúcido e conversando com os bombeiros. A fachada da edificação de 2 andares estava intacta. O prédio fica em uma encosta e possui algumas residências. Não havia histórico de desabamentos. Cerca de 50 bombeiros foram mobilizados, incluindo especialistas de Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Operações com Cães, com apoio de drones com câmera térmica. O trânsito no local foi interditado para auxiliar no trabalho dos socorristas. E Santa Catarina está em alerta. O estado se prepara para a chegada de um ciclone extratropical, que, aliás, pode causar queda de temperatura e ventos fortes. Vamos dar uma olhada agora com a Michele Veiga.
Pois é, depois de uma onda intensa de calor nos últimos 3 dias, o estado vai se preparando para esse ciclone que está chegando por aqui. As temperaturas bateram a casa facilmente dos 35, 40 graus em algumas regiões do estado entre sábado e domingo. Inclusive, nessa segunda-feira também chegaram a 30 graus em diversas regiões, mas elas tendem a cair para 20 graus nos próximos dias. Isso mesmo, um choque imenso de temperatura. Tudo isso é um novo ciclone que está chegando, vindo pelo oeste de Santa Catarina em direção ao mar. Portanto, na noite já dessa segunda-feira, a tendência é que chuva forte, também granizos e ventos com mais de 80 km por hora atinjam a região oeste do estado. Ali, Chapecó, Xanxerém, aquela região mais próxima ao Paraná. E depois, essa frente fria, nesse ciclone, melhor dizendo, vai descendo rumo ao litoral sul do estado, aí atinge as regiões norte e sul, tomando conta de toda Santa Catarina. A previsão, além da derrubada das temperaturas para as próximas horas e também os dias, é que muita chuva venha junto com esse ciclone. Então, as regiões norte, que sofreram alguns dias com alagamentos, estão em alerta, né? A região do Vale do Itajaí, até com o aumento da demanda dos rios. A região norte, Florianópolis e as regiões ali perto da capital estão em alerta devido às inundações que podem acontecer por conta do volume de chuva. E aqui a região sul também, o volume de chuva é intensificado e, é claro, a projeção aí de ventos que podem atingir até quarta-feira 90 km por hora. Portanto, o estado hoje está em alerta, a gente acompanha as informações vindas da Defesa Civil e vai seguindo as observações e também as informações e alertas passados por eles. E a gente traz isso aqui não em forma de situação de emergência, nada disso, não é um alerta vermelho, é uma condição climática que a gente está sujeito aqui no estado, até porque as temperaturas realmente aumentaram muito nos últimos dias e o ciclone é uma consequência dessas altas. Então, a gente vai mantendo vocês informados também da passagem desse ciclone aqui por Santa Catarina. A gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, bem-vindo, boa semana para você também. Bruno, ontem, né, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim e nós conhecemos, né, o futuro, né, de alguns times para a próxima temporada, não é mesmo? Conta pra gente, faz um resumo pra gente. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e também para todos que nos assistem. Na última rodada do Brasileirão, nós conhecíamos apenas o campeão. E com o fim agora da 38ª rodada, foram definidos também os times rebaixados e os classificados para competições sul-americanas de 2026. Vamos conferir. O Campeonato Brasileiro chegou ao fim e, assim, o destino de alguns clubes se concretizaram. O Flamengo foi o grande campeão com uma rodada de antecedência. Porém, as outras equipes também comemoram a classificação para Libertadores ou Sul-Americana. Além disso, existe a possibilidade de abrir mais uma vaga para Libertadores via G8. Mas, para isso, é necessário que o título da Copa do Brasil fique com o Cruzeiro ou com o Fluminense. Vamos ver o resumo dos principais resultados do Brasileirão 2025. O Flamengo, campeão da competição, está classificado para Libertadores do ano que vem, seguido de Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia. O São Paulo se classificou para a Sul-Americana, mas dependendo do campeão da Copa do Brasil, pode ir para pré-Libertadores. Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco também vão disputar a Sula ano que vem. Além disso, ainda tem a turma dos rebaixados. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. E, Bruno, com o fim da temporada aí, o contrato de muitos jogadores também está se encerrando, né? E é o caso, principalmente, da grande estrela e o Neymar. Como é que tá essa situação, Bruno? Pois é, Kleber, tá bem complicada. O Peixe conseguiu, né, se manter na Série A e o camisa 10 foi essencial nessa permanência, mas por enquanto ainda não tem nada definido. No momento de ânimo ali, após a vitória sobre o Cruzeiro na última rodada, Neymar falou sobre a possibilidade de
continuar, mas não entrou em muitos detalhes. O futuro de Neymar ainda segue incerto. O camisa 10 do Peixe tem contrato até o fim de dezembro, mas até o momento não deu sinais concretos de que irá renovar. Após a vitória sobre o Cruzeiro pela última rodada do Brasileirão, Ney foi questionado sobre sua permanência, mas evitou entrar em detalhes. Cara, não sei. Sinceramente, eu não sei. Pedi para que esperasse esses jogos, esperasse esse final de campeonato. Agora eu quero pegar uma semaninha pelo menos, dar uma viajada, esquecer o futebol, depois eu vou pensar. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Sempre vou deixar o Santos em primeiro lugar. Mas vamos ver o que é melhor para todo mundo. Neymar foi peça fundamental na reta final do Santos no Brasileirão. Recém-recuperado de lesão, ele marcou 5 gols nos últimos 5 jogos e teve papel decisivo para garantir a permanência da equipe paulista na Série A, além de garantir uma vaga na Sul-Americana. Desde seu retorno ao Brasil no início do ano, o meia-atacante disputou 28 partidas pelo Peixe. Apesar das lesões que o afastaram em alguns momentos da temporada, o craque terminou como vice-artilheiro do clube em 2025, com 11 gols marcados, além de 4 assistências. Neymar também confirmou que irá passar por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo nas férias, visando estar em plena forma física na Copa do Mundo. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que a vontade do clube é de renovar com o jogador até a Copa do Mundo de 2026. Mas aqui cabe a nós, queremos a permanência do Neymar. O projeto do Neymar, eu claramente já disse, até a Copa do Mundo do ano que vem. Vamos adaptar as questões contratuais e a nossa expectativa é de que o Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026. E Bruno, uma cena marcante também aconteceu na Série B2 do Campeonato Carioca, né? Um jogador que marcou o gol do título, inclusive a gente mostrou essa história aqui no Jornal da Tarde, aquele jogador que ficou famoso por usar uma tornozeleira eletrônica, não é? Conta pra gente, Bruno. Isso mesmo, Kleber. O Goytacazes foi campeão carioca da Série B2 e o Yuri de Carvalho, o jogador que marcou um dos gols, estava usando uma tornozeleira eletrônica. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada. O Goytacazes venceu o Macaé por 4-1 e foi campeão da Série B2 do Campeonato Carioca. E o atacante de tornozeleira, o Yuri de Carvalho, foi o responsável por marcar o último gol. O jogador foi preso por tráfico de drogas em 2018, com mais 27 envolvidos. Na época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o atleta usava sua influência no meio esportivo para vender os entorpecentes. Ele saiu da cadeia em maio desse ano e progrediu para o regime aberto com o uso de tornozeleira eletrônica, inclusive enquanto joga futebol. Desde que deixou a cadeia, este foi o primeiro gol do atacante, que participou de toda a campanha na Série B2 do Campeonato Carioca. O Ministério Público do Rio de Janeiro foi favorável ao pedido da defesa de Yuri para a retirada da tornozeleira. Porém, a decisão depende do consentimento do juiz responsável pelo caso na Vara de Execuções Penais, que ainda não atendeu o pedido. Bom, Kleber, que esse exemplo possa, ficar aí para as outras pessoas também. Por hoje é só, fico por aqui. Uma excelente semana a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. E olha só, no último fim de semana, as Mulheres que Vencem e a FIC, que é o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus, realizaram uma campanha de doação de sangue. Olha que legal. Vamos conferir então como foi com a Bárbara Benício. Porque é muito bom, o sentimento, dever cumprido. Eu consegui auxiliar uma outra pessoa, ajudar a salvar outras vidas, não tem preço. E foi assim que os 42 voluntários das Mulheres que Vencem e da FIC, braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus, fizeram uma ação que salva vidas: doar sangue. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que 3,5% de uma população deveria doar sangue. E o Brasil sofre de uma escassez dessa ação, já que somente 1,4% das pessoas são doadoras. Para se ter uma noção, o correto seria um total de 7 milhões de doadores. E o
país conta com 2,98 milhões, ou seja, menos da metade do que o necessário. Os tipos sanguíneos O negativo, A positivo e AB positivo são os que estão em alta demanda regularmente, mas principalmente durante os períodos de férias e festas. Geralmente, nessa época de final de ano, os fluxos caem, né? Então, esse ano, como todos os outros, a gente já começou a notar uma diminuição do volume de doadores no dia a dia. Não só final de ano, né, que a gente precisa bastante, mas qualquer feriado prolongado a gente sempre está precisando, né? Mas nessas épocas especiais, a gente precisa de mais ainda doações. Somente com uma doação, 3 vidas podem ser salvas. Isso porque o sangue doado é separado em seus componentes: hemácias, plasma, plaquetas. E cada parte pode ser usada para pacientes diferentes em diversas situações, como cirurgias, acidentes, tratamentos de câncer ou doenças crônicas. E por isso é importante a solidariedade da comunidade. E para doar, alguns preparativos são feitos no Hemocentro. Bom, quando o doador chega, ele vai receber uma fichinha de uma entrevista, um questionário para ele fazer uma entrevista médica, né? Ele vai responder esse questionário, vai passar no balcão de atendimento, ele tem que trazer um documento com foto, né, para fazer a doação. Faz esse cadastro, ele passa para a entrevista médica para confirmar o que ele preencheu no questionário, vai fazer um exame rápido para ver se ele tem anemia, ver a pressão, frequência cardíaca. Estando apto a doar, ele vem para essa sala de doação, onde ele vai doar os 450 ml de sangue total. E é importante ressaltar que para ser um doador, alguns requisitos devem ser cumpridos. Ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, evitando gordura, estar descansado, não pode estar gripado ou com febre, não pode ter feito tatuagens recentemente. E algumas restrições são permanentes, como portadores de HIV e pessoas que tiveram hepatite B ou C. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. Você que é de São Paulo, fique com o Consulta ao Doutor. Ótima tarde e até mais.